Hoje eu tenho uma convidada mais do que especial, uma mulher poderosíssima, campeã do Carnaval de 2024, com uma raiz cultural imensa. E eu tenho certeza que vocês vão super adorar. Rafaela Nascimento, boa tarde, querida. Fica à vontade, seja bem-vinda. Boa tarde, que prazer, né? Quando você me convidou, eu senti muito lisonjeada, porque falar de samba, representar mulheres guerreiras e a nossa cultura, tudo que a gente gosta. Então, muito obrigado pelo carinho sempre comigo e espero que vocês gostem aí do bate-papo, que eu acho que vai dar samba, com certeza. Pois é, como falar com Rafaela e não dar samba? Não tem como, né, gente? Todos sabem que o meu viés cultural é o carnaval, sou gestora de carnaval, pós-graduada em produção cultural. Então, quando eu pensei no podcast da Nega, então eu tinha que iniciar trazendo as mulheres empreendedoras dentro do nosso carnaval. Então, Rafaela, quando eu falei com a minha equipe, eu falei, não pode ser diferente, porque eu acredito que nós temos que ter a nossa essência. Então, temos que enfatizar, né, nós mulheres, nos ajudar e trazer e mostrar que nós temos esse canal para nos comunicarmos, né? Então, assim, gente, eu tenho uma menina, mulher, de 32 anos, que desde os 8 anos desfila na tradição. Nada mais, nada menos do que neta de Natal da Portela, entendeu? E aí, como falar disso tudo? E filha de Nésio. Então, por favor, fala um pouquinho de você pra gente. Primeiramente, eu quero te parabenizar também pela iniciativa de valorizar mulheres, né? A gente vive numa sociedade que cabe a nós botarmos em patamares grandes e segurar uma na mão da outra, acreditar e confiar e saber que é possível. Tem sempre pessoas que nos inspiram. Então, a gente mostrar isso é muito gratificante. Porque mulheres unidas jamais serão vencidas, né? Já É dizia. justamente isso. E para mim é muito doido, né? Porque a minha família já vem de uma raiz muito grande com o meu avô, que era o Natal da Portela, que a maioria dos títulos da Portela, quem deu foi ele. E depois, no falecimento do meu avô, o meu pai eh, criou a tradição, né? A tradição é uma escola dissidente. Então, é a Isso. única escola de samba que é dissidente da Portela. E aí o meu pai fundou a tradição e foi o único presidente da tradição. Aí o meu pai ficou doente, me passou a escola, sendo que ele sempre me preparou para tudo. Desde 8 anos até antes, eu vivia aquilo. Quando minha mãe não deixava eu ir no ensaio por conta da escola, eu passava mal, eu tinha febre, porque eu gostava daquilo. Para mim era um encanto e era uma extensão da minha casa. O que, como meu pai tratava as pessoas, as baianas, o respeito que na escola de samba a gente aprende com os mais velhos, porque hoje em dia está se perdendo isso, né? Isso. Respeitar os mais velhos, as baianas, a velha guarda, a bandeira, o respeito ao beijar o pavilhão, que é uma coisa mais importante, né? Que você tem que botar a mão, não sujar. Então, isso tudo eu aprendi dentro de uma escola de samba, que Pois foi a é. tradição. E para mim, e aí depois meu pai me preparou e eu tenho muito orgulho de seguir hoje como presidente da tradição esse legado. Pois é, quando você fala sobre o respeito aos mais velhos, né? Isso é de suma importância. Literalmente, nós temos que perceber e respeitar a nossa... Saber, né, que nós temos a nossa ancestralidade, que antes de eu chegar aqui, teve outras que passaram por aqui e me deixou, fez com que eu percebesse que eu posso, né? É difícil, né? A gente, como mulher, alguém fica, vai lá, você pode. Nós somos o tempo todo subestimados, ainda mais dentro do carnaval, que é um ambiente 100%, quase 100%, né, machista. E como você se posiciona como presidente durante todo esse processo? Então, eu assumi a tradição com 23 anos, né? Eu era uma menina. Eu costumo dizer que eu não tive a adolescência que as minhas amigas tiveram, né? Porque sempre alguém me conhecia ou sempre alguém tinha,
sabia, tipo, eu era filha do Nés, então, tipo, meu Deus, todo mundo, o que eu vou fazer aqui? Vai contar pro meu pai. Então, eu sempre cresci com isso. E eu gosto de ser subestimada, porque quando eu sou subestimada, aí que eu quero surpreender o próximo. Então, para mim, é uma força a mais. Sendo mulher, ainda é mais um parâmetro, porque a gente sabe que o carnaval é dos homens, né? Muito machismo. Claro que a gente ainda tem muitas mulheres, já temos muitas mulheres presidentes hoje, diretoras de carnaval, intérpretes, mas ainda a grande maioria é de homens. Mas eu creio que estamos cada vez mais preenchendo esses lugares e ensinando com maestria que a gente não fica por trás, né? É verdade. É a excelência, né? O detalhe da mulher. Então, isso surpreende, O né? cuidado O cuidado, também. essa afetividade, né, que eu acredito que nós mulheres temos muito, né? Então, por mais que dentro, eu já passei por esse processo, né, de estar liderando num ambiente a maioria de homens. Então, eu sei como nós temos que nos posicionarmos e é muito cansativo. Tem momentos que, mas enfim, é respirar e retornar. Então, vamos falar um pouquinho sobre história e trajetória. Como você descreveria a trajetória da Escola de Samba Tradição desde sua fundação até os dias de hoje? E quais foram os momentos mais marcantes da história da escola para você? Então, para mim, o mais marcante, eu não era viva ainda, mas eu acompanhei. O meu pai sempre me falou, foi a dissidência, né? Porque foi muito peito você sair de uma escola como a Portela, fundar uma outra escola de samba no escuro. E daí veio algumas pessoas da Portela para a Tradição. E a Tradição ela foi fundada em 1984. E desde a fundação dela, quando ele fundou, ela ganhou e tipo subiu do grupo de acesso na época, do grupo B, C, e foi direto para o especial. Ela não ficou em nenhum grupo mais de um ano. E ficou no especial por 11 anos. Então, foi uma trajetória muito grande. Gloriosa, e também né? uma coisa que me marcou muito também foi o Silvio Santos, né? Em 2020, em 2001, que foi Enredo da Tradição. Ou seja, o SBT todo na cara da Globo. E ele abraçou, ele ajudou a escola, ele... Até esse ano mesmo, a Tradição, a gente falou sexta-feira de carnaval. No sábado, ele quis botar o desfile no SBT e todo mundo me ligando. Rafaela, tá passando o desfile do Silvio Santos. Então, também foi um desfile bem marcante da Tradição. E também eu acho que é muito orgulho para mim ser hoje presidente de uma escola de família, né? Porque a Tradição é diferente das outras. No meu estatuto não entra pessoas de fora. Foi o meu pai, agora sou eu, depois vai ser o meu filho, e assim sucessivamente. Então, isso é gratificante, porque sempre vai ter um futuro, né? Nunca vai ter um fim.